Olá pessoal, gostaria aqui de estar iniciando essa aula. Estou responsável da aula Fratura na Crianças. Meu nome é Washington José de Souza, professor da cadeira de Ortopedia e Traumatologia, e hoje a gente vai dar essa aula de fratura na criança, tá certo? Muito bem, espero que todos estejam bem aí na sua quarentena e que a gente possa transmitir ou fazer uma aula que tire algum proveito de todo mundo. Bom, a gente tem como sinônimas de fratura na criança fraturas de Salter-Harris, fraturas da placa de crescimento, lesão fisárias e fraturas da infância, fraturas pediátricas e fraturas da lesões fisárias. Todos isso são determinações que têm a mesmo sinônimo de fratura na criança. A criança, a gente pode começar para vocês entenderem que a criança é um ser totalmente diferente do adulto. Apesar de parecer óbvio, é importante o reconhecimento desse fato, pois é essa diferença que vai interferir diretamente na ocorrência e no tratamento das fraturas. Os ossos das crianças estão em crescimento e esse é determinado pela fise, certo? Ou placa de crescimento, ou placa fisária, ou cartilagem de crescimento, que também tem o mesmo significado. E ela está localizada entre a metáfise e a epífise, nos ossos longos. Além disso, os ossos da criança são mais resilientes, que resiste muito mais ao estresse, e tem um periósteo mais espesso. Essas características determinam padrões diferentes de fraturas nas crianças. O comportamento do sistema musculoesquelético nas crianças é bastante diverso dos adultos. As crianças apresentam reparação de tecido muito mais rápida e, portanto, uma consolidação mais precoce das fraturas. A remodelação óssea é uma característica importante nas crianças e é tanto maior quanto menor a idade da criança. O traumatismo que afeta o sistema musculoesquelético são comuns nas crianças. Estima-se aproximadamente que 40% dos meninos e 25% das meninas sofrerão um tipo de fratura até os 16 anos. Entorse e contusões articulares, que ocorrem com frequência nos adultos e geralmente são de caráteres benignos, na criança pode acarretar lesões potencialmente graves. Por quê? Porque acometem a epífise e a fise. Assim, um trauma que no adulto acarretaria uma fratura, uma luxação, uma lesão ligamentar, na criança geralmente provoca uma lesão na cartilagem de crescimento. A fise é um sistema organizado que é localizado nas extremidades do osso longo, como a gente falou, entre a epífise e a metáfise, e é responsável pela ossificação endocondral. Nela, os condrócitos estão dispostos em camadas ou zonas, com diferentes estágios de maturação. Dessa maneira, temos a zona de reserva ou repouso, zona de proliferação e zona hipertrófica. Essa última é dividida em camadas de manutenção, camadas de degeneração e de calcificação. Ela está adjacente à metáfise. Quando a fise é comprometida, o que pode acontecer? Em toda a sua extensão, haverá uma fusão entre a metáfise e a epífise, com consequente parada do crescimento. Quando a lesão fisária for parcial, certo? Isso que a gente vai observar são as deformidades angulares. Então, a deformidade angular e o encurtamento ocasionado pelas lesões da fise parcial ou completa pode variar dependendo da localização da fise, da duração e da extensão da lesão fisária. Deve-se lembrar que o osso da criança é um osso imaturo, que ainda está crescendo, e que devemos respeitar sempre a fise, que é a cartilagem de crescimento. Uma lesão nesse local pode representar uma sequela grave para o resto da vida da criança. Em razão de todas essas características que eu citei, o tratamento dos traumas na criança é bastante distinto do aplicado no adulto.
Epidemiologia. As fraturas são muito mais comuns no sexo masculino. Quando se considera o envolvimento da fise, os meninos são mais acometidos que as meninas em proporção aproximadamente de 2 para 1. Esse fato é atribuído à maior tendência dos meninos a se envolverem em atividades de risco. Os membros superiores são mais acometidos por lesões fisárias do que os membros inferiores. E a região distal do antebraço é muito mais afetada pelas fraturas do que qualquer outra região. A clavícula também é bastante acometida. Em razão das características próprias dos respectivos estirões de crescimento, as meninas são acometidas por lesões fisárias, principalmente na faixa etária dos 11 aos 12 anos de idade, enquanto que a maioria dos meninos é acometida mais tardiamente, 12 a 14 anos de idade. Essa faixa etária é quando acontecem os estirões de crescimento. E é nessa hora do estirão de crescimento que a placa fisária está muito mais fraca, propiciando assim essas lesões fisárias. Quando as fraturas acometem crianças abaixo de 18 meses de vida, o diagnóstico diferencial com síndrome da criança espancada deve ser realizado. Isso especialmente importante quando aparecem as fraturas em membros inferiores na criança, que nem começou a andar ainda. As lesões múltiplas em diferentes tempos de evolução, assim como a dissociação entre a história do trauma e o seu exame físico, são também importantes características que devem ser consideradas. Devemos lembrar também que cerca de 30% de todas as fraturas vai acometer os ossos longos da criança e 10% das fraturas na criança, certo, vai ter acometimento da placa de crescimento. Vai ocorrer alterações importantes no crescimento. Tipos de fraturas na criança. Em virtude das características próprias, como a gente já citou nos slides anteriores, do esqueleto da criança, além das lesões que comprometem a fise, algumas fraturas ocorrem quase que exclusivamente no osso imaturo. Entre essas podemos citar deformidade plástica, a fratura subperiosteal, que é também conhecida como torus factori na literatura inglesa, e a fratura em galho verde. Essas fraturas, típicas na criança, podem ter poucos desvios e muitas vezes o diagnóstico é muito difícil. Como em geral nem a criança ou mesmo a família não sabe explicar exatamente o que ocorreu, cabe ao ortopedista o cuidado de examinar a criança e dessa forma evitar um erro de diagnóstico. A fratura em galho verde ocorre nas crianças porque o osso é imaturo e é mais flexível, e um periósteo é mais grosso, mais espesso. Nelas ocorre a fratura em uma das corticais e a outra cortical se deforma sem fraturar. No caso de ocorrer uma lesão na fise, a queixa geralmente é de dor, que parece estar localizada na articulação após o trauma. Então, edema próximo à articulação e dor localizada à palpação pode estar presente quando essa lesão ocorrer na fise. Nas lesões em membros inferiores, a criança não consegue apoiar o peso sobre o membro acometido. Quando a lesão é no tornozelo, atenção para esse ponto, a criança até consegue engatinhar, mas quando você coloca ela em pé, ela não consegue se manter apoiada no membro. Isso também é importante. Já nas lesões do membro superior, o que a gente pode observar? A gente pode observar uma impotência funcional ou uma limitação da amplitude do movimento articular. Lembrar sempre das possíveis complicações relacionadas com o crescimento remanescente. E explicar aos pais e familiares a gravidade dessas lesões na quais a fise está comprometida. Isso é muito importante. As lesões fisárias traumáticas podem apresentar várias formas
e são encontradas na literatura médica diversas classificações. A considerada mais importante, mais conhecida e mais utilizada é a de Salter Harris, descrita em 1963. Constava inicialmente de 5 tipos, como está descrito aí. Porém, em 1969, Heng descreveu um sexto tipo que passou a ser incorporado pela classificação inicial. Então nós temos o tipo 1 na classificação de Salter Harris, que é uma fratura através da zona hipertrófica da fise, que separa a metáfise da epífise. Quanto essa fratura é sem desvio, pode ser até difícil de diagnóstico, pois não há comprometimento ósseo. Em geral, o prognóstico é excelente. A maioria dessas lesões é passivo de tratamento conservador, reduzindo-se o desvio, a deformidade, e imobilizando com aparelho engessado. Entretanto, a redução cirúrgica com fixação pode ser necessária, nos casos em que haja instabilidade e não seja possível a manutenção da redução incruenta. Tipo 2. Tipo 2 é uma fratura que acomete parcialmente a cartilagem de crescimento e que tem um fragmento metafisário de tamanho variável, que é conhecido como fragmento de Thurston-Hawley, que foi um radiologista inglês que descreveu essa lesão em 1929. O periósteo do lado desse fragmento permanece intacto, facilitando a redução. Esse tipo é o tipo mais comum. O tipo 3 é um tipo combinado de lesão da fise com uma fratura intraarticular da epífise. Não há acometimento da metáfise. Ela é rara e frequentemente requer um tratamento cirúrgico para o restabelecimento anatômico da superfície articular e da própria fise. O tipo 4. O tipo 4 é uma fratura que compromete a metáfise, atravessa a fise e a epífise até a articulação. São fraturas que necessitam de redução precisa, pois mínimos, pequenos desvios podem levar à formação de pontes ósseas, com consequentes deformidades. O tipo 5 são lesões por compressão na fise. O diagnóstico precoce é muito difícil com radiografia e praticamente impossível. Deve-se suspeitar dessas lesões de acordo com o quadro clínico e o mecanismo de trauma. Mesmo com a ressonância, é muito difícil dar esse diagnóstico. E o tipo 6, que a gente falou, que foi descrito por Heng, certo? Foi acrescentado em 1969, como a gente falou anteriormente, é denominada ou é caracterizada pela formação de uma ponte ou de uma barra óssea pericondral. E isso, consequentemente, vai levar a uma deformidade angular. Então está aí, num gráfico, os 5 tipos de Salter Harris, certo? O tipo 1, vocês observam que só tem um alargamento da fise, certo? Que a gente observa, um alargamento da fise. O tipo 2, há uma lesão através da fise e um comprometimento da metáfise. E vocês observam que o periósteo aqui está íntegro, do lado do triângulo de Thurston-Hawley. No tipo 3, há um comprometimento, ou seja, o trauma entra pela fise e sai pela epífise, certo? No tipo 4, está cometido a metáfise, a fise e a epífise. E no tipo 5, existe uma compressão da placa fisária. Nesse outro slide, eu chamo a atenção dos senhores mais ou menos aqui o tipo 1 de Salter Harris, que tem um alargamento, certo? Porque o trauma está passando pela fise. O tipo 2, o trauma entra pela fise e sai na metáfise, deixando o triângulo aqui de Thurston-Hawley. E aqui existe
a comprometimento da fise e da epífise. No tipo 3, no tipo 4, metáfise, fise e epífise. No tipo 5, a compressão da fise. E no tipo 6, que foi descrito por Henck em 1969, existe uma lesão pericondral aqui do lado. Então vamos falar agora sobre a remodelação óssea e o hipercrescimento. Então, além de apresentar uma consolidação mais precoce das fraturas, as crianças também têm uma característica importante, que é a remodelação óssea, que a gente já viu. Quanto maior a remodelação, menor a idade da criança. Então, a remodelação óssea também é maior nas fraturas próximas às fises, especialmente as que têm grande potencial de crescimento, como, por exemplo, no húmero proximal, no rádio distal, no fêmur distal e na tíbia proximal. Em razão dessas características de remodelação óssea, alguns desvios são aceitos, né? Alguns desvios das fraturas podem ser aceitos como satisfatórios no tratamento da criança. Os graus de desvios que podem ser aceitos vão depender do quê? Da idade, do tipo e do local de fratura. Uma outra característica importante nas fraturas em criança é o potencial de hipercrescimento. Isso é visto com frequência nas fraturas de diáfise femoral. Acredita-se que haja um estímulo vascular com aumento da circulação na região da fise, o que acarretaria um maior crescimento do osso fraturado. Dessa maneira, fraturas da diáfise femoral que consolidem com um encurtamento de, por exemplo, 2 centímetros, podem não apresentar diferença com o lado não fraturado após o término de crescimento da criança. Esse hipercrescimento também é tão maior quanto menor foi a idade da criança e praticamente não ocorre nos adolescentes. Isso é muito importante e tem que ser orientado à família da criança. Exames complementares. Então, as radiografias é o exame preferencial a ser realizado na suspeita de uma fratura ou lesão fisária. Não se deve realizar outros tipos de exames antes de obter radiografias de boa qualidade. Em geral, as radiografias são suficientes para o diagnóstico preciso e para orientar o tratamento a ser realizado. Algumas vezes, o diagnóstico através de radiografia simples pode ser difícil em razão das características de contorno irregular das fises, bem como de sua natureza cartilaginosa. Em especial, no tipo 1 de Salter-Harris, as radiografias podem mostrar apenas um pequeno alargamento, como a gente viu lá naqueles slides. Nesses casos, a radiografia comparativa, ou seja, do membro contralateral, pode auxiliar muito no diagnóstico. Em alguns traumas graves, de alta energia, com o paciente apresentando muito dor, pode ter dificuldade de obter radiografias de boa qualidade. Eventualmente, pode-se realizar primeiro uma imobilização provisória para o conforto da criança e, posteriormente, fazer o exame radiográfico. Quando as radiografias de boa qualidade não puderem ser obtidas, seja pela dificuldade de posicionar a criança com traumatismo grave ou politraumatizados, a tomografia deverá ser considerada. A tomografia computadorizada ela auxilia muito na compreensão do traço de fratura, principalmente nas muito cominutivas, que envolve a metáfise e a epífise, e nas fraturas em mais de um plano, por exemplo, nas fraturas de tornozelo. A ressonância magnética é ainda muito pouco utilizada nas fraturas e nas lesões fisárias. É um exame de alto custo e que requer certo tempo para sua realização, e que, a exemplo de tomografia, não está disponível em qualquer serviço. Princípios gerais do tratamento. As crianças apresentam uma remodelação óssea que é tanto maior quanto menor a sua idade.
A consolidação das fraturas e a reparação dos tecidos, em geral, é muito mais rápido na criança. Por exemplo, uma fratura de fêmur na criança com 1 mês de idade pode estar consolidada em 3 semanas. Essa mesma fratura no adulto demoraria, no mínimo, 3 meses para consolidar. Essa característica, associada à remodelação óssea, faz com que o tratamento das fraturas das crianças seja realizado, na maioria das vezes, de maneira conservadora. Assim, utilizamos o tratamento com imobilização gessada em muitas das fraturas das crianças. Nos adultos, a grande maioria das fraturas é tratada com redução cirúrgica e fixação interna. Além disso, as crianças têm uma recuperação funcional melhor do que os adultos e, geralmente, após o uso de um aparelho gessado, dispensam a realização de fisioterapia, o que não acontece com os adultos, que, por exemplo, após o uso de um aparelho gessado, um axilopomar, por exemplo, durante 1 mês, a criança, em geral, o adulto, desculpe, vai apresentar o quê? Grande atrofia muscular, limitação dos movimentos articulares e, sendo necessário, uma reabilitação fisioterápica. Então, o que a gente tira disso? Que o ortopedista que for tratar uma fratura de uma criança deve estar habilitado a fazer uma boa imobilização gessada. O aparelho gessado deve ser bem moldado e vai de modo a manter os fragmentos ósseos na posição aceitável e adequada. Lembrar sempre que uma fratura sem desvio pode evoluir para uma angulação não aceitável, se o aparelho gessado não for bem feito. As lesões fisais tipo 1 e tipo 2 de Salter-Harris geralmente apresentam bons resultados, com redução incruenta e imobilização gessada. São lesões estáveis e a manutenção da redução no gesso não é difícil, desde que seja bem confeccionado, como a gente falou. Às vezes pode ocorrer uma interposição do periósteo, né, ou de partes moles impedindo a redução. Somente nesses casos pode ser necessária intervenção cirúrgica para conseguir uma redução adequada, que é uma coisa muito rara. Nos tipos 3 e 4, como está aí no slide, representa uma descontinuidade da fise e da epífise, certo? São fraturas intraarticulares. Nesses casos, o tratamento deve visar restaurar a superfície articular da melhor maneira possível. A lesão fisária pode comprometer o crescimento, levando deformidades e ou encurtamento. Portanto, de maneira geral, essas lesões requerem o tratamento operatório para o realinhamento tanto da superfície articular quanto da fise. Essas lesões geralmente também são instáveis e muitas das vezes a simples imobilização gessada em fraturas sem desvio não é suficiente. As lesões tipo 5 e tipo 6, que são de difícil diagnóstico, como a gente sabe, acarretam a formação de uma barra óssea e a parada parcial ou total do crescimento. Dessa maneira, procedimentos cirúrgicos posteriores podem ser necessários para ressecar a barra óssea ou corrigir eventuais deformidades. Então, os princípios gerais do tratamento das fraturas em criança. Tratamento conservador. A maioria das fraturas e das lesões fisárias é tratada de modo conservador, ou seja, não precisa operar. Vários fatores devem ser considerados ao se decidir o tratamento dessas lesões. Assim, é importante observar a gravidade da lesão, a localização anatômica, a classificação da lesão, o plano de deformidade, a idade do paciente e o potencial de crescimento da fise acometida. As fraturas sem desvio podem ser tratadas com um aparelho gessado. Quando houver um desvio grande, deve-se realizar redução incruenta sob anestesia e seguir o aparelho gessado.
As lesões tipo 1 e tipo 2 de Salter-Harris, como a gente viu no slide anterior, podem ser tratadas com redução incluente e gesso, com reavaliação em uma semana para verificar a manutenção dessa redução. A redução incruenta deve ser realizada com cuidado, evitando manobras intempestivas que possam agravar a fise. O tratamento cirúrgico ou tratamento operatório são considerados ou são indicados quando a gente tiver umas fraturas instáveis, fraturas expostas e com lesão do feixe vascular ou nervoso. Podem representar essas exceções e necessidade de tratamento cirúrgico nas crianças. As fraturas no adolescente, em geral, têm tratamento semelhante ao realizado também no adulto. Assim, o tratamento cirúrgico é mais frequente que o tratamento conservador nessa faixa etária, no caso dos adolescentes. Atualmente, existe uma tendência em se tratar por meio de cirurgia as fraturas com desvios na região supracondiliana do húmero, na diáfise femoral, na diáfise dos ossos do antebraço. Nesses casos, o avanço tecnológico, representado principalmente pelo uso de intensificador de imagem e novos materiais de osteossíntese, fez com que os resultados do tratamento cirúrgico nas fraturas acima, que eu citei agora, supracondiliano de húmero, diáfise femoral e na diáfise do antebraço, fossem superior que o tratamento conservador. Acompanhamento. Bom, o acompanhamento, porque existe a necessidade de um acompanhamento das fraturas na criança. Acompanhamento a longo prazo ele é fundamental para determinar se complicações vão ocorrer ou não. As fraturas e as lesões fisárias devem ser avaliadas precoce e frequentemente, a fim de assegurar que a redução e as relações anatômicas estão mantidas. Algumas fraturas fisárias são mais propensas a desenvolver complicações relacionadas com a parada parcial ou completa do crescimento na fise. As fraturas consideradas com maior risco são fêmur distal, tíbia distal, radioúna distal, tíbia proximal e cartilagem trirradiada. Após a consolidação da fratura, é prudente a realização do acompanhamento do paciente, realizando radiografia após 6 meses e 1 ano após o trauma. Qualquer distúrbio do crescimento deve ser monitorizado e tratado na ocasião apropriada. Assim, o tratamento das lesões fisárias pode ser dividido em 2 fases. Primeira fase, quando se deve assegurar a consolidação em uma posição satisfatória, e a segunda fase de acompanhamento até que se comprove que não houve distúrbio do crescimento. As complicações. As complicações na fratura na criança basicamente são 2. São aceleramento do crescimento e a parada do crescimento. No aceleramento do crescimento, apesar de ser rara, é uma complicação possível das fraturas e das lesões fisárias e geralmente ocorre de 6 a os 18 meses após o trauma inicial. E o hipercrescimento é de pequena monta. Em alguns casos, pode haver a necessidade de se realizar uma intervenção cirúrgica para manter a igualdade com o membro contralateral, em especial nos membros inferiores. Parada de crescimento. A parada pode ser completa ou parcial de crescimento e pode levar à discrepância do comprimento, dependendo da idade do paciente. Quanto mais jovem for o paciente, maiores são os potenciais de complicação decorrente da parada de crescimento. A lesão completa da fise é mais rara, certo? Do que a lesão parcial. A lesão completa pode acarretar o quê? Discrepância grande no comprimento dos membros.
Isso é muito importante vocês ficar muito atentos. Enquanto que lesões parciais decorrem de formações de pontes ósseas, tá certo? Que ligando a epífise à metáfise. Então, pessoal, é basicamente isso. Eu sei que o método que a gente utilizou, espero que vocês tenham aproveitado alguma coisa, que aproveite alguma coisa. Eu estarei disponibilizando essas bibliografias aí, essas referências bibliográficas, e eu espero que vocês tirem a dúvida conforme for colocando aí no fórum ou algum espaço virtual que vai ser definindo futuramente. Ficam todos com Deus aí, boa sorte e até a próxima. Muito obrigado.